Bom dia, paz do Senhor, que o amor do Senhor seja sobre a sua vida. Muito bom dia na presença do Senhor. Que bom, mais uma manhã que o Senhor nos concede. Cada manhã, eu entendo, recebemos mais um presente do Senhor. Shalom ao seu coração. É muito bom poder estar contigo aqui e eu queria logo deixar para você aqui um pensamento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Essa é a grande questão. Nós vamos falar sobre isso exatamente agora. Verdadeiro ou falso? Escreve aí no comentário. Muito bom dia cada um de vocês que estão chegando. Minha mãe, bom dia. Meu pai, bom dia. Minha vozinha Esther, bom dia. Bom dia, Dercy, Marcele. Bom dia, Érica, Edith. Bom dia, Sueli. Olha aí quanta gente boa já cedo. Miriam, bom dia. Cada um de vocês. Finalzão de semana abençoado, não é verdade? Chuvinha. Ontem estive em Baiti pregando. Fui pregar em Baiti à noite e debaixo de águas. Cheguei e saí debaixo de água. Interessante que em Santo Antônio, né, só deu uma chuvinha fraca. Louvado seja o Senhor, né? Deus sabe todas as coisas. Ana Paula, bom dia a cada um de vocês, não é? Márcia Taide, Carlinhos, quanta gente boa. Deixa eu dizer para você, verdadeiro ou falso? Essa é a questão, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Queria que você compartilhasse o vídeo. Também compartilhando, chame outros aí, dá um bom dia para outros, né? E vamos estar juntos para compartilhar a primeira carta de João, capítulo 4. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhasse comigo. Nós vamos estudar, primeira carta de João hoje, capítulo 4, 5. Essa semana nós vamos terminar possivelmente as cartas de João e Judas, e semana que vem nós vamos começar Apocalipse, meu Deus, o livro das revelações. Se Deus assim permitir, nós vamos fazer isso. Bom dia, Ju Lima. Deixa eu dizer, a palavra do Senhor aqui em João, 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Muito bem, o conselho de João é assim: provai os espíritos. Provai os espíritos, ou seja, faça um teste. Busque de Deus a resposta correta com relação é verdadeiro ou falso. Pergunte para Deus se o que você está crendo é algo verdadeiro ou falso. João ele vai advertir, porque o falso profeta ele tem um principal objetivo. Qual que é o principal objetivo do falso profeta, falso mestre, do anticristo? Qual que é o principal propósito dele? É enganar o escolhido, é enganar o salvo, é enganar, o escolhido do Senhor. Então eu preciso tomar cuidado, eu preciso ser advertido nesta manhã de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é o único Deus verdadeiro e Salvador das nossas vidas, porque existe o lado falso, existe, aquele em que nele não habita a verdade. Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então quer dizer, ele é a verdade, mas existe a mentira. Existe a mentira. Então, a primeira sugestão que João nos dá aqui na carta de 1 João, capítulo 4, é que eu devo provar, os espíritos. Saber se o espírito provém de Deus ou provém do adversário, provém do inimigo, né? É do diabo. Então assim, eu preciso provar, eu preciso, passar por um teste.
Em tudo existe o falso, em tudo existe mentira, em tudo existe, sabe, o denegrir a imagem do Senhor. Porque o diabo, ele opera nesse mundo. A própria carta vai dizer que o Deus desse mundo, ou seja, aquele, o iníquo que age nesse mundo, quem é? O diabo. Ele se encarrega, sabe, de colocar mentira em tudo, falsidade em tudo. Ele se encarrega de denegrir a imagem do perfeito, porque é exatamente isso que o falso quer. O perfeito, ele é simplesmente, o verdadeiro, ele é simplesmente, sabe, fidedigno, ele é aquilo que foi projetado, não há nele erro, mas o falso já é uma cópia, e essa cópia, na maior parte das vezes, é uma cópia, sabe, que não consegue ser original, que não consegue ser perfeita. Então eu preciso provar. Existe a camisa que é verdadeira, ou seja, uma marca da qual ela obedece todo o parâmetro de fabricação, e é por isso que tem uma qualidade altíssima, e para isso ela então consegue adquirir uma marca, não é? Mas existe a camisa verdadeira e existe a cópia, a falsa. Existe o relógio que é verdadeiro e ele tem todos os seus componentes, o mecanismo dele, ele certamente é mais resistente, é mais profissional, mas existe aquele que é falsificado, como diz, né, a rapaziada por aí, existe aquele relógio que vem no doce, você compra um doce e ganha um relógio de brinde. Obviamente, o verdadeiro tem uma maior durabilidade, o verdadeiro tem uma maior aceitabilidade, o verdadeiro, ele tem uma maior resistência, o verdadeiro, ele tem, sabe, uma melhor pontualidade. Então o verdadeiro, ele lhe garante a certeza de que você não vai errar. Então assim, quando João diz, eu devo provar os espíritos, ele está dizendo, a igreja tem que ter discernimento, a igreja precisa discernir os espíritos, para que a igreja não fique crendo naquilo que não procede de Deus, para que a igreja não fique crendo naquilo que é do diabo. Você está me entendendo? Então, irmãos, existe o falso e o verdadeiro. João diz assim, você precisa provar os espíritos, eu preciso ter discernimento, eu preciso saber o que provém de Deus e o que não provém de Deus, eu preciso saber se essa caneca ela é abençoada ou se essa caneca ela é um peso na minha vida. Eu preciso discernir isso. Tem pessoas que às vezes têm um objeto dentro de casa, sabe, um objeto que é consagrado lá no ramo do chinês, e aí tem lá um dragão, e aí sabe lá como foi feito isso. Existem várias situações. Tem pessoas que têm objeto, tem, sabe, coisas que ganharam, mas que isso, sabe, não provém de Deus. Então a Bíblia diz assim, se o teu coração te condena, como é o coração condenar? Se o teu coração pesa, se o teu coração não há paz nele, obviamente Deus não habita nisso. Se você tem lá na tua casa um dragão, estou citando um exemplo, tem um dragãozinho lá que é um mostruário lá na tua estante, e você não tem paz nisso, a pergunta é, por que você não tomou a iniciativa ainda de botar isso fora? Não é dar para ninguém não, é quebrar e jogar fora. Por que você não fez isso? Então assim, a Bíblia diz, provai os espíritos. Eu preciso ter discernimento, eu preciso olhar em tudo, reter o que é bom, mas para que eu possa saber reter o que é bom, eu preciso ter discernimento, eu preciso saber o que é verdadeiro, o que é falso. O que é verdadeiro provém a paz, o que é verdadeiro me traz a segurança, o que é verdadeiro vem com amor, o que é verdadeiro vem, sabe, com um sentimento, sabe, de abençoar sempre o outro. O que é bom, o que é verdadeiro da parte do Senhor, ele vem para glorificar o Senhor. O que é falso, ele vem para te distanciar de Deus, ele vem para te roubar de Deus, ele vem para, sabe, fazer você negar a tua fé. O que é falso, ele vem para te fazer sair da presença de Deus. Então escolha o verdadeiro, e em tudo existe o falso.
aprenda a escolher o verdadeiro. A palavra que eu deixo para você inicialmente é assim: não aceite imitação. Não aceite imitação. Deus é verdadeiro. Agora, não se iluda. O diabo é terrível em imitação. É terrível. Sabe, o diabo, ele imita, sabe muitas coisas do reino da luz. Imita. Ele não é perfeito, ele não é criador, mas ele imita. Pastor, o diabo pode fazer sinais, pode fazer, sabe, grandes coisas? Pode, ele pode curar, ele pode fazer as águas balançar. Você lembra que Pedro, estando no barco, veio uma tempestade, o mar se embraveceu. Ei, pode fazer tremer a terra? Pode. O diabo, ele tem um poder, é lógico que é um poder limitado, e até o diabo agindo, ele só age na permissão de Deus, permissividade de Deus. Ele não vai agir do tipo vontade própria, ele age debaixo de uma permissão de Deus. Mas detalhe, o diabo, ele pode sim agir. Agora, todo o poder dele é empenhado para fazer imitações àquilo que é perfeito. O que é perfeito? O poder sobrenatural do nosso Deus. Deus, ele cura, ele salva, ele cria, ele faz, ele sustenta, ele provê. O nosso Deus é verdadeiro, mas o diabo, ele vai imitar. Por isso que tem gente que fala assim: mas eu comecei a prosperar, mas eu estava ganhando dinheiro. Às vezes é imitação, às vezes é uma permissividade de Deus para que a sua fé cresça. Então, assim, aprenda. Nem tudo provém, sabe, nem tudo provém de Deus. Existem coisas, e é fácil de você identificar, existem coisas, sabe, que são imitações, e ela provém do adversário. Então prove os espíritos, então busque discernimento, então ore ao Senhor, então leia a Bíblia, então olhe os objetos que tem dentro da sua casa, então olhe a camisa que você veste, então olha aquelas figuras de baralho que estão na camiseta e pergunte para Deus se Ele se agrada disso. Provai os espíritos. Olha para o desenho que teu filho está assistindo, é só dragão, é só chifrudo, é só bicho que a gente sabe, corre dele. Agora detalhe, teu filho está assistindo e está lá, gugu dadá, mais. Que é isso, irmão? Nós temos que nos despertar, acordar, provar os espíritos, ter discernimento dos espíritos. Tem coisa que eu não posso deixar entrar na minha casa, na minha vida. É falsa, é imitação. É o diabo querendo imitar poder, querendo imitar o poder verdadeiro para ganhar o seu coração. Não se iluda, espere no Senhor, confie nele. Amém? A segunda coisa que eu quero que você entenda está no versículo 8. O versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Está entendendo isso? Por que eu estou dizendo isso para você? João estava dizendo aqui a respeito do amor, porque é muito fácil você conhecer até a religião verdadeira e a falsa. Tem muita gente que fala assim: todas as religiões conduzem a Deus, todos os caminhos levam a Deus. E eu lhe pergunto: todo caminho te leva, sabe, para São Paulo? Todo caminho te leva para Curitiba? Todo caminho te leva para o Rio Grande do Sul? Não. Por que é então que eu tenho que crer numa besteira dessa, de que todos os caminhos me levam a Deus? Por que é que eu tenho que crer numa besteira dessa, de que toda religião me conduz a Deus? Tem gente que ainda fala até uma besteira assim: Deus está em todas as religiões, Deus é um só. Ei, o Deus verdadeiro é um só, mas o Deus desse mundo, que é Satanás, ele é imitador. E aí, como ele é imitador, ele vai fazer protótipos de todo tipo, ele vai fazer um monte de imagens. Por isso a idolatria. Ele vai fazer as pessoas crerem em pau, pedra, gesso. Ele vai fazer as pessoas crer na lua, no sol. Mas eu estou dizendo crer no sentido veneração.
Eu estou dizendo crer no sentido colocar ali, depositar ali a sua fé como Deus. Não, há um somente Deus. Há um somente caminho que lhe conduz ao Senhor. Já disse hoje, Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Pegou essa? Então detalhe, você quer conhecer Deus? Amor. Você quer conhecer a verdadeira religião? É pelo amor. Se não há amor, se não há o verdadeiro amor, não é a principal religião. E eu agora quero concluir dizendo para você assim, o versículo 15, 1 João 4,15, diz assim: qualquer que confessar a Jesus é filho de Deus. Deus habita nele e ele em Deus. Deus habita nele e ele em Deus. Os dois são uma propriedade só. Olha que coisa absolutamente fenomenal. Deus é um conosco e nós somos um com Deus. Então, por isso que Paulo diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tenho a mente de Cristo. Por isso que Paulo, mesmo preso, Paulo estava mais, livre ainda para fazer a obra do Senhor. Porque Paulo compreendia isso. Ele estava em Cristo e Cristo estava nele. O Evangelho é isso, é essa verdade. Eu estou em Cristo, todas as verdades, de Cristo está em mim. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Somos uma propriedade só. E não estou dizendo isso em carne, mas estou dizendo isso no Espírito. O nosso espírito nasceu de novo da semente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Há uma semente de eternidade, há uma semente de pureza, há uma semente de juízo de Deus no nosso coração. E isso é proveniente do sacrifício de Jesus. Então entenda uma coisa: eu sou um com Cristo. Agora detalhe, existe um segredo. E aqui eu fecho, mas aqui é realmente aonde você deve chegar. O texto vai dizer: qualquer que confessar. O problema é que o crente hoje, ele pensa que vir à igreja lhe constitui, o direito de falar: eu sou crente, eu sou wesleyano, eu sou batista. Ei, eu vou na padaria todo dia comprar pãozinho francês e eu não sou padeiro? Eu vou na farmácia comprar lá um remedinho e eu não sou farmacêutico? Eu vou no mercado comprar alguma coisa todo dia, mesmo assim eu não sou dono do mercado? Por que as pessoas falam assim: eu fui na igreja, agora eu sou da igreja? O vir à igreja não te caracteriza ser da igreja. O confessar Jesus como seu Senhor lhe caracteriza propriedade dele. Você entendeu? Não basta eu vir, eu tenho que confessar. Crente, você tem que confessar. É um alerta. Todos os crentes nesses últimos dias na face da terra, eu preciso confessar: Jesus é o meu Senhor. Eu preciso usar redes sociais para dizer: Jesus é o meu Senhor. Eu preciso da mesa de almoço, churrascão de domingo com a família, dizer: Jesus é o meu Senhor. Como que eu digo isso? Queridos, posso orar? Eu posso abençoar? Eu posso pedir a bênção do Senhor, meu Deus, sobre esse alimento? Como é que eu faço isso? Às vezes no Facebook, no Instagram e etc. Posto um versículo dizendo a respeito da sua fé. Eu preciso dizer. Ontem eu dava aula a um grupo na igreja pela manhã e eu dizia para ele: você precisa falar a respeito daquilo que você crê. Quanto mais você fala a respeito daquilo que você crê, mais isso vai se tornar uma verdade. Se eu falo de Jesus é porque eu creio em Jesus. Se eu falo de perdão é porque eu creio em perdão. Se eu falo de amor é porque eu creio no amor sacrificial de Jesus. Eu só falo daquilo que eu creio. Por isso que tem um ditado que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu preciso falar de Jesus. Esta geração, esse tempo, precisa conhecer Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que dizer de Jesus na fila do banco, no trabalho. Lógico, de maneira sutil. De maneira sutil. De maneira que todo mundo vai entender assim: poxa, essa pessoa serve a Jesus. Eu preciso confessar. João vai dizer aqui, e olha para você ver, quase que 50% do que João fala a respeito de confessar está registrado nessa carta de João. Ele vai repetir várias vezes o verbo confessar.
que por sua vez significa afirmar. Confessar é o mesmo que afirmar, é o mesmo que declarar publicamente. Quando eu estou confessando Jesus, quando eu estou dizendo Jesus é bom, Jesus te ama. Eu me lembro de uma época no evangelho que as pessoas diziam, era uma forma muito comum de evangelizar. Você passava e alguém falava oi, você dizia Jesus te ama, Jesus te ama. Sabe, quando você expressa o nome de Jesus, há poder nesse nome. Eu preciso confessar o nome de Jesus, eu preciso dizer não banalmente. Eu não posso dizer de forma em que aquilo se torne um amuleto, mas eu preciso dizer em forma de que isso é o meu Senhor, isso é o que carrega a minha fé, a minha veneração, a minha expectativa, a minha confiança. Eu preciso confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que a declaração de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, ele vai dizer que aquele que confessar com a boca e crer com o coração. Eu termino aqui. Você quer viver um evangelho verdadeiro? Você quer viver, sabe, como o João disse aqui, ele vai dizer, o perfeito amor lança fora todo medo. Você já viu que vivemos um terror hoje? Máscara, você tem que ter isolamento, você tem que estar distante, você não pode estar na aglomeração, você não pode ir na igreja, você não pode isso. Nós estamos vivendo um medo, um tempo coagido, está sendo colocado medo nas pessoas, é medo de morrer. Nunca se teve tanto medo de morte. Hoje os que estão morrendo quase que nem estão sendo velados, porque as pessoas nem vão lá porque estão com medo da morte. Queridos, eu não estou dizendo, e eu nunca disse para você, sabe, desfazer do isolamento e de todos os cuidados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo, o diabo, as pessoas, a nova ordem mundial, ela não pode introduzir na sua vida um controle por ordem do medo. A nova ordem mundial, o novo tempo que nós estamos vivendo, o novo normal que eles estão introduzindo, o novo normal é controlar as pessoas pelo medo. E isso é o comunismo, isso é a ditadura, é a forma em que as pessoas querem dominar as pessoas pelo medo. Elas colocam terror, o medo, e quando elas te colocar com medo, elas vão te dominar, elas vão fazer você fazer o que elas determinarem. Primeiro nós temos que isolamento, primeiro nós temos que ficar em casa, primeiro nós temos que usar máscara, e se não fizer isso não está certo. Eu não estou falando contra nada disso, mas eu estou abrindo os teus olhos para que você entenda que existe um controle por trás. Eles estão querendo instalar um controle, eles estão treinando a humanidade para que elas possam sobreviver debaixo de um controle. O controle é introduzido não pelo amor, mas o controle é introduzido pelo medo. Você vai servir pelo medo, e Jesus você não serve pelo medo, Jesus você serve pelo amor. Sabe, é pelo amor, é amando que você conhece a Deus. Você pegou essa? É forte, não é? Então aprenda a servir pelo medo, aprenda a confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aquele que não confessa Jesus, certamente um dia vai negar Jesus. Na primeira, contato, no primeiro momento em que ele for forçado, ele vai negar a Jesus. Não negue a Jesus. Aprenda a confessar Jesus todos os dias. Aprenda a mostrar para os seus amigos, para os seus parentes que Jesus é o Senhor da sua vida. Não deixe a sua mente ser controlada pelo medo. Nós precisamos sermos livres. O perfeito amor lança fora todo medo. É a carta de João que está dizendo isso. Irmão, você já viu o quanto nós podemos tirar de uma carta? Ou melhor, de um capítulo? É extraordinário. Eu quero orar por você. Vamos orar? Coloca aí o objetivo. Eu quero orar. Eu quero abençoar a sua vida. Amém? Eu declaro, essa cidade é do Senhor Jesus, essa cidade é abençoada. Essa cidade é abençoada.
é abençoada. Eu declaro, essa cidade é abençoada. Às vezes eu mesmo já errei, dizendo, reclamando alguma coisa da cidade, peço perdão, mas a nossa cidade, a nossa família, a nossa igreja é abençoada. Eu queria que você pudesse viver um tempo não coagido pelo medo. Esse tempo, e as pessoas estão criticando o tempo, estão criticando a pandemia. Irmão, não adianta criticar, você só precisa viver pelo amor, você só precisa compreender que é pelo amor, sabe? É pela dedicação, pela entrega, sabe? Pela tua comunhão ao Espírito Santo. Amém? Grande Deus e eterno Pai, eu louvo a Ti, Senhor, por mais um dia, eu louvo a Ti por mais uma manhã, e eu entrego, ó Deus, a vida de cada um dos meus amigos, irmãos, pela manhã, pela tarde, à noite, ou qualquer horário, dia que eles forem assistir essa live, esse vídeo, eu entrego eles nas Tuas mãos, e eu declaro em nome de Jesus, não vamos cair em nenhum tipo de falsidade, nós não seremos presa fácil de Satanás, mas nós repreendemos isso e queremos em nome de Jesus que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Queremos servir ao Deus verdadeiro, a religião verdadeira. Queremos ter o discernimento. Queremos compreender que conhecer a Ti é só pelo amor. Precisamos compreender, ó Deus, que o controle pelo medo é o controle ditatorial, é o controle satânico. Nós queremos, ó Deus, não sermos coagidos pelo medo, mas queremos confiar no Senhor e servir ao Senhor, não pelo medo, mas queremos servir a Ti pelo amor. Que a bênção, o amor do Senhor seja sobre as nossas casas, vidas, famílias. Estamos encerrando o mês hoje, Senhor, e eu quero te pedir que a Tua bênção maravilhosa continue sendo sobre nossas famílias, vidas, e ao iniciar dezembro, estamos encerrando um ano, mas que o Senhor ainda nos permita, em o nome de Jesus, ó Deus, conquistar, ver, provar, receber a bênção, ó Deus, incontável, Senhor Deus, de muitas bênçãos e vitórias sobre as nossas vidas, ó Deus, ainda esse ano. Eu profetizo aquilo que talvez esse meu amado irmão, irmã, não conquistou durante o ano, mas ainda está sonhando, esperando, confiando no Senhor. Eu libero uma palavra de vitória, aquilo que nós não conseguimos em 11 meses, ainda esse ano, o Senhor nos dará a vitória, o Senhor nos dará a conquista, o Senhor nos dará o prêmio, o Senhor nos fará ser vitoriosos, o Senhor nos fará sermos conquistadores, o Senhor nos fará conquistar essa cidade abençoada, o Senhor nos dará a vitória, e toda seta, toda obra maligna, e todo demônio que se levanta por um caminho, terá que fugir por 7 caminhos, porque o Senhor que nós servimos é o Deus verdadeiro, e operando esse Deus, quem pode impedir? Agindo Deus, ninguém impedirá. Posso todas as coisas nesse Deus que nos fortalece e nos capacita. Pai, oramos no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado. Eu amo de coração a cada um de vocês e a dedicação de vocês por estarem de manhã, sabe, ouvindo uma palavra. Eu não quero aqui ganhar nada com você a não ser compartilhar a palavra. Eu preciso confessar: Jesus é o meu Senhor. Confesse, antes de sair aí, confesse quem é o Jesus da sua vida, ou melhor, quem é o Deus da sua vida. Eu já até disse a minha resposta, não é? Quem é o Deus da sua vida? Coloca aí no comentário, antes de você sair, coloca: Jesus é o meu Senhor, Jesus é a minha bandeira. Tem gente que, sabe, coloca a sua bandeira dizendo: o meu time é o Corinthians, é o Palmeiras. Eu não sou contra nada disso, mas o meu time é Jesus Cristo de Nazaré, o meu time não veio para perder. Coloca aí no comentário: Jesus Cristo é o meu Senhor. Confesse esse nome todos os dias e todas as horas. Deus abençoe.